seu nome, Ele então virá. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome, Ele não virá. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Seja cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu escudo em meio às lutas, um refúgio na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele é o teu escudo em meio às lutas, um refúgio na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Diga cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Boa noite, irmãos queridos, amigos que nos honram agora com a sua presença, participando desse
encontro especial da nossa jornada de oração. É uma alegria enorme poder estar aqui mais uma vez para conversar com os irmãos e amigos sobre a palavra de Deus. Nosso desejo nessa jornada de oração é que o Senhor abençoe a cada um de nós, a quantos estão participando desse encontro, estão ouvindo a palavra do Senhor. Que as suas bênçãos sejam abundantes sobre a vida de cada um dos queridos irmãos. Hoje, o nosso conjunto musical está contando também com a colaboração da Rejane. Então, nós temos, na verdade, aqui hoje um trio. Daqui a pouco a gente canta mais um pouquinho. Neste momento, nós vamos orar ao Senhor, agradecendo essa oportunidade e suplicando, pedindo que Ele abençoe a nossa vida e dirija Ele mesmo o nosso encontro. Vamos orar ao Senhor. Pai de amor, nós te agradecemos, te louvamos, porque estamos no final de um dia no qual Tu nos abençoaste. Tu, Senhor, nos deste tudo o que necessitamos para que vivêssemos e continuemos vivendo na Tua presença, honrando e glorificando o Teu santo nome. Permite que cada pessoa que está participando deste encontro, que vai ouvir a Tua palavra, seja abençoada. Que a Tua graça seja abundante na vida de cada um. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos meditar, irmãos queridos e amigos que nos ouvem, um pouquinho sobre uma experiência de Davi, registrada no segundo livro de Samuel, no capítulo 24, do versículo 12 ao 25. É um texto um pouco longo, por isso nós não vamos fazer a sua leitura. Vamos pontuar, vamos citar alguns versos e então faremos menção daquilo que está registrado em cada verso que a gente for destacar aqui. Davi, diz o texto, resolveu fazer um censo do seu povo, do povo de Israel, do povo que ele dirigia. Esse fato desagradou a Deus, desagradou ao seu Senhor. Davi, no entanto, reconheceu o erro, dizendo: muito pequei no que fiz, perdoa-me, Senhor. O Senhor, Deus, aceitou o seu arrependimento, aceitou a sua palavra, mas estabeleceu algumas condições. Eu gostaria que você prestasse atenção a esse fato. O Senhor, através do profeta, apresentou três
condições, ou 3 coisas, 3 fatos, para que Davi escolhesse um. Então vejam só, foi apresentado a Davi, foi oferecido a Davi, primeiro, 7 anos de fome. Segundo, 3 meses fugindo do inimigo. Ou 3 dias de peste na terra. Davi escolheu a última proposta, vamos dizer assim. Escolheu os 3 dias de peste na terra. Porque ele disse, reconheceu, que era melhor cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos seus inimigos. Então, como Davi escolheu a terceira, 3 dias de peste na terra, a peste chegou. A peste veio. E o texto bíblico informa que morreram 70.000 homens. Se nós levarmos em conta que naquela época só se contava os homens, há de se imaginar que esse número foi bem maior. Bem maior. Pois bem, o profeta, preocupado com Davi, lhe fez uma proposta. Chegou para Davi e falou: levanta um altar ao Senhor. Levanta um altar ao Senhor. E como que dizendo assim, esse fato, esse ato, essa realização vai abrandar a ira do Senhor. Davi, então, resolveu atender à sugestão do profeta. Como que dizendo, vou obedecer a sua orientação, vou fazer o que ele está mandando, o que ele está dizendo que será uma boa iniciativa. Pois bem, Davi foi, tomou as providências necessárias, e a história, creio, é bem conhecida, a história da eira de Araúna. Ele tomou as providências, inclusive procurando o local, numa história que é bem conhecida, e levantou o altar, construiu o altar na eira de Araúna. O texto diz assim: edificou Davi um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim, o Senhor se tornou favorável para com a terra. E é importante no final do texto, e a praga cessou. Pois bem, essa é a história de Davi, no caso do censo, e como resultado a construção de um altar para adorar, para servir ao Senhor. Essa é a história que a Bíblia registra. Mas é importante pensarmos assim: que lições essa experiência de Davi pode trazer para mim e para você?
cada um de nós. O que nós podemos aprender com este servo de Deus? O que podemos aprender? De multidões que foram abençoadas, mas o instrumento da bênção foi ou foram os filhos de Deus, os servos de Deus. Foram aqueles que viviam para a honra e para a glória do nome de Deus. A gente pode rapidamente, porque o nosso tempo é pouco, mas rapidamente a gente pode lembrar de 2 ou 3 desses casos, porque são muitos. Inicialmente eu lembro, por exemplo, de Salomão. Após ele contrariar o Senhor com seus deslizes, com um comportamento reprovado, o Senhor resolveu dividir o reino de Israel. O Senhor resolveu dividir, fazer 2 reinos de um só. Mas ele disse para Salomão: eu não farei isso agora. Não tomarei essa providência enquanto você estiver aqui, por amor de Davi, teu pai. Salomão, naquele momento, estava sendo abençoado. E certamente com ele, o povo também seria abençoado. Mas o motivo da bênção, a razão da bênção, o instrumento da bênção foi Davi. Um outro caso parecido é o de José, na casa de Potifar. O texto que registra essa história é muito objetivo e muito claro. O texto diz, de modo claro, que a casa de Potifar estava sendo abençoado, tinha sido abençoada, não porque Potifar merecesse, não porque ele fosse um grande servo de Deus, mas a casa de Potifar estava sendo abençoada pelo amor que Deus tinha a José. Antes de Sodoma e Gomorra ser destruída, o Senhor avisou a Abraão que se lá na cidade, houvesse no mínimo 10 justos, ele não destruiria Sodoma. Não por Sodoma, mas não destruiria em face dos justos que lá estavam. Os justos, os 10, se houvesse, seriam o instrumento para evitar que a cidade fosse destruída. Irmãos queridos, tirar
desse caso, dessa história, desse acontecimento para nós hoje. Eu já vi, ou já ouvi, muita gente falar que a epidemia, a pandemia que experimentamos hoje é resultado da desobediência do povo incrédulo, vamos dizer assim, do povo que não é cristão. No entanto, precisamos pensar em nós. Precisamos pensar em cada um de nós. O que estamos fazendo ou o que estamos deixando de fazer. Nos exemplos que citei aqui, houve bênçãos, não propriamente por causa daqueles que receberam a bênção, mas porque outras pessoas que estavam ali eram merecedores dessa bênção. Há exemplos na Bíblia de vitórias sobre pandemias, sobre fomes, sobre uma série de coisas. Porque pessoas que servem a Deus, que confiam em Deus, que são fiéis a Deus, passam a merecer essa ação de Deus, que através dessas pessoas que servem a Deus, pode abençoar aqueles que estão longe de Deus. Volto a repetir, a divisão do reino de Israel não aconteceu nos tempos de Salomão. O próprio Senhor falou, por amor a Davi. Sodoma e Gomorra não seriam destruídas se lá houvesse, no mínimo, 10 justos. A casa de Potifar foi abençoada pelo amor que Deus tinha a José. Certamente, o nosso país, a nossa terra, vai ser abençoado por amor aos milhões como filho de Deus. Mas é necessário que sejam fiéis como e sejam fiéis como Davi. É necessário que nós sejamos servos de verdade, que vivam a vida cristã verdadeira. Há um texto hoje muito citado em face do problema que o país passa, que o mundo passa. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter aos seus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Muito bonito esse texto.
maravilhoso. E ele é sempre lembrado. O Senhor promete, uma promessa, sará a nossa terra. Mas nós precisamos lembrar que há uma palavrinha, uma pequena palavra, 2 letras, uma conjunção talvez, mas que diz assim, se condicional. Então o Senhor vai sarar a nossa terra, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, cumprir a sua obrigação. Então, irmãos, nesta palavra, estou encerrando, precisamos ter a certeza de que Deus quer e que Deus vai abençoar a nossa terra. Mas nós precisamos fazer como Davi, levantar o altar ao Senhor, louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, com sinceridade de coração. Aí, nós seremos, como servos de Deus, instrumentos para que Deus possa agir e abençoar o nosso povo. Que o Senhor abençoe os irmãos queridos, os amigos, que nesta noite nos honraram com a sua atenção. Amém. Vamos cantar mais um hino. Agora vamos cantar um hino que fala da santidade desse Deus que abençoou e que quer abençoar a cada um de nós. Cantemos. Santo, Santo, Deus onipotente, cantam de manhã nossas vozes ao Senhor. Santo, 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 José compassivo, és Deus triunfo em Celso Criador. Todos os temidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar firmamente a terra, erais e sempre e has de ser sempre. Santo, Santo, nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus e Deus seu Criador. Amém. Mensagem maravilhosa para o nosso coração.
para o coração de todos os que nos honram com a sua atenção. Antes de encerrar, devo lembrar a necessidade de continuarmos orando por aqueles irmãos e pessoas amigas que continuam enfermas e carecendo de uma bênção especial de Deus para a sua vida. Então, não devemos nos esquecer de orar e de suplicar a bênção de Deus para aqueles que necessitam. Não esqueçam que no próximo domingo, ou o próximo domingo, será o domingo de jejum e oração das igrejas congregacionais do Brasil. Durante o dia, a direção da nossa denominação está convocando os congregacionais e sugerindo esse comportamento de oração. Um dia inteiro de jejum e oração para abençoar o nosso país, para abençoar o nosso povo e para abençoar os nossos irmãos também. Quero agradecer ao grupo de oração dirigido pelo diácono Edson, Denilson e Cláudia, que estiveram em nossa casa, fazendo-nos uma visita e orando por nós. Foi um momento muito agradável, muito abençoado e abençoador. Por isso, quero não só agradecer, mas parabenizar os irmãos por essa ótima iniciativa. E Deus certamente há de abençoar os irmãos e, através dos irmãos, abençoar aqueles que estão recebendo e que vão receber esta visita. Vou agradecer também as minhas colaboradoras, né? A Deise na sanfona, no acordeon, e a Rejane, que nos ajudou aqui a cantar as nossas músicas. Muito obrigado a todos, Deus abençoe a todos. Vamos encerrar. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão do Santo Espírito estejam convosco e com todo o povo de Deus no universo, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.